O cara entrou lá com uma prisão temporária, a situação muda. Uma conversa com o investigador de polícia, uma conversa com o delegado de polícia, e mantendo ali a frieza, topou fazer lá o exame de corpo de delito, foi lá fazer aquela perícia lá no ML, já preso por espontânea vontade, ou seja, se predispôs aí. O cara tem uma frieza, o cara tem ele é calculista, ele tem uma elaboração. Não vamos fugir disso daí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O cara mata a menina num dia, dias depois ele vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. No outro dia ele faz outro boletim de ocorrência, dizendo que está sendo caluniado, que acha um absurdo o que está acontecendo. Depois ele dá essa entrevista na maior cara lavada. Hoje, a polícia chamou uma entrevista coletiva no final da manhã, 11h30 da manhã, uma entrevista coletiva muito importante aconteceu aqui em São Paulo. Essa entrevista, os delegados chamaram a imprensa para informar que Michael tinha confessado de forma oficial, ou seja, ele tinha assinado a confissão. E nós ouvimos os dois delegados que estiveram à frente deste caso e a gente ouve agora Dr. Fábio, que é o delegado de Cajamar, falando sobre esta confissão. A dinâmica do crime, ele assente, e eu não posso entrar em muitos detalhes, justamente por conta disso tudo que eu falei. Mas, basicamente, ele assente que sabia que ela ia estar naquele horário, porque ela postou na rede social, e essa informação está no relatório de inteligência. Foi até o local, nos pontos finais dos ônibus, ele a conhecia, ele convidou para entrar no carro. Ela entrou no carro, e a determinado momento ela começou a se debater, e ele prontamente pegou a faca que estava do lado do veículo, do seu lado, e desferiu os golpes. Ele comenta que teria levado direto para o local em que teria deixado. Tá? Mas eu acho que com o cruzamento das perícias, das identificações posteriores, a gente pode ter uma melhora nessa perspectiva, muito embora, sinceramente, eu acho que ele falou a verdade, nesse sentido. Na casa é o seguinte, quando ele chegou, ele pôs a mão no batente, ele jogou a roupa suja, ele jogou os pertences no fundo do quintal. Então, você imagina, uma perfuração de aorta, uma ruptura de aorta, eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de estar num local desse. Suja o teto. Mas essa é a minha pergunta. O carro dele, como é que... Ele foi lavado, ele foi muito bem lavado. E quando nós o detivemos da primeira vez, ele comentou que havia lavado o veículo há mais de 20 dias. Só que parecia que tinha saído daquelas lavagens de última geração. E a casa ele também fala que lavou. O laudo definitivo de necropsia dela, da tanatologia forense, é definitivo no sentido de que aquele corpo estivesse morto de 5 a 7 dias da data da autópsia e exposto a determinado tempo em ambiente de fauna cadavérica, que se chama. É o local acessível aos vermes, etc., aquela coisa toda. Não acredito que ele tenha guardado ou não. Não há nenhum elemento que sugira algo nesse sentido. Tá? Não tem nada que prove que houve um local que ele deixou o corpo guardado. Mas é uma hipótese que, como eu próprio comentei aqui no começo, se não é impossível, tem que ser verificada e exaurida. Sobre os objetos que vocês encontraram, você falou da balaclava, por exemplo. Vocês têm a balaclava? Não, na verdade existe uma pesquisa possível de inteligência em que você verifica quais são as últimas compras de determinada pessoa. Esse objeto ainda não foi encontrado, mas ele está relacionado como recém-adquirido, sim. Doutor, com relação à faca utilizada no crime, Michael já apontou onde está com a polícia? Apontou que teria jogado num lago próximo ao local dos fatos. O senhor foi encontrado ali? Não sei, eu não tenho condições de encontro daquele objeto por enquanto, por hora. Pode ser que com o aperfeiçoamento a gente veja algo nesse sentido. Com relação a gente chegou a saber que o Michael teria dito que teve um relacionamento com a Vitória, isso é falso. Isso nunca aconteceu. Ele cogita na versão dele que ele teria uma aproximação dela. Eu fui incisivo na pergunta. Você teve alguma coabitação com a Vitória em algum momento? Ele foi categórico, não tive. Então nunca teve relação entre os dois. Disse que não. Mas eles se conheciam. Se conhece. Na verdade, esse foi outro complicômetro desse caso. Todas as pessoas se conhecem.
e convivem numa mesma comunidade. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir no local, alguns de vocês eu sei que tiveram. O que ocorre? Essa estrada que vai por área de mata para o município de Jundiaí é formado por diversos aglomerados, como se fossem pequenas vilas. É o bairro do Ponunduva, lá de Cajamar. E eles residiam todos no mesmo aglomerado, então todos eles se conheciam. O Maicon, ele disse que não teve relacionamento com a menina, mas ele teve interesse por ela e ela teria negado qualquer investida dele. E a polícia trabalha com a motivação acreditando que a negativa dela irritou ele. E a menina teria falado para ele, cara, se enxerga, você é casado, eu vou contar para tua mulher. E isso pode ter provocado a ira deste homem, desse canalha, desse covarde que atacou essa menina. A polícia está trabalhando com a motivação e a motivação pode ser vingança por conta disso. Exatamente. Ele casado, ela falando, né? Caso seja comprovado, ela falando assim, olha, eu vou contar para sua esposa, eu vou dizer para ela, eu não vou aceitar essa investida, eu não quero nada com você, você é um cara casado, eu vou abrir o bico. Ou seja, a partir do momento que ela fala isso, vem na cabeça de um camarada desse, então eu vou acabar com tudo para que minha esposa não saiba. E o que chama atenção, comandante Luca, é que ele tem passo a passo dela, álbuns de fotografia no celular dela e fotografias de outras meninas parecidas com ela. Daí o motivo pelo qual algum delegado já falou que ele tem o perfil de psicopata. Isso. Me parece que aquilo que eu falei ontem aqui no Cidade Alerta, sobre essa característica do stalker, né, do perseguidor, do assediador, que é aquele cara obcecado, né? Ele tinha não só as fotos da Vitória, mas tinha fotos de outras meninas muito parecidas com o biotipo da Vitória. O que indica uma personalidade obsessiva, possessiva. Então, isso que talvez tenha sido um motivo pelo qual ele foi rotulado como um maníaco, né? Uma pessoa que tem essa capacidade de fazer o que fez.